Está começando mais um De Frente com a Loba. Boa tarde. Mais um podcast. Eu sou Kércia Nara e vocês sabem, o De Frente com a Loba é um podcast que conversa com mulheres, sobre mulheres e também sobre negócios, empreendimentos, mulheres empreendedoras, mulheres de negócios, mulheres que estão crescendo e se empoderando. Sempre nessas conversas, com certeza você pode se inspirar muito para o seu negócio. Através das histórias que são contadas aqui, dos insights, tudo isso é muito especial para você. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Especial para mim, porque foi e continua sendo a minha mentorada, e com certeza vai se tornar uma pessoa muito especial para vocês também, pela história que ela carrega e também pela sua trajetória de sucesso. Eu vou apresentá-la. Ana Kelly Silva dos Santos, administradora, especialista em auditoria financeira, atuou na gestão financeira de empresas privadas por mais de 15 anos e hoje é proprietária da Let Plus, uma loja online especializada em moda plus size para o público feminino, com um perfil de mais de 132 mil seguidores. Gente, essa mulher é uma mulher de sucesso. Boa tarde, Kelly! Que coisa maravilhosa ter você comigo aqui. Kessia, muito obrigada pelo convite. Tô até emocionada. Primeiro podcast a gente não vai esquecer nunca, né? E aí, tô aqui para compartilhar minha vida, um pouquinho da minha experiência profissional. Vamos lá. Eu estou muito feliz pela sua presença. Você sabe, assim, eu conheço a Kelly desde antes do que, gente? Desde muito tempo, né? Hoje, vocês sabem, eu tenho um perfil, Kercianara Felipe, que fala sobre posicionamento e construção de presença digital e de marca pessoal, principalmente para mulheres empreendedoras, nanoempreendedoras e profissionais liberais. E nós duas já nos conhecíamos porque eu, como uma mulher plus size, continuo sendo cliente da Kelly. E depois, né, nós fomos conversando, ela foi contando a história dela, e eu acho a sua história super inspiradora. Conta pra nós, Kelly, como foi essa trajetória, né? Porque você é administradora, trabalhou no mundo corporativo por 15 anos, e aí de repente largou tudo isso e resolveu empreender. Isso. Na verdade, eu tive uma experiência longa, né, no privado, nas empresas privadas, sempre liderando equipes, sempre com metas arrojadas. E eu saí do corporativo para viver uma história de amor, né? Surgiu uma necessidade, né, que eu saísse do mercado de trabalho, porque eu tive uma bebê, a Letícia, que ela precisou de cuidados especiais. Então, assim, nos primeiros anos da vida dela, eu tentei conciliar o trabalho com o cuidado. Só que eu não consegui, né? Eram intercorrências, eram internações, e eu me ausentava muito do trabalho, eu não conseguia dar o meu melhor para aquilo que eu fui contratada, e eu decidi sair totalmente do mercado e viver essa história de amor com a minha filha, né? E eu muito inquieta, porque eu sempre estava ou estudando, trabalhando ou fazendo as duas coisas juntas. E eu comecei a me questionar o que é que eu posso fazer para ser útil, para produzir, para direcionar essa minha força, essa minha garra que eu tinha, né? Mesmo que os cuidados tomassem muito tempo, eu ainda tinha essa necessidade de fazer o algo a mais. Uhum. E eu pensei, vou vender alguma coisa. Preciso vender algo. A Letícia, sua filha, ela. Você pode falar um pouco pra gente qual foi a situação de saúde dela? A Letícia, ela foi uma bebê que ela nasceu prematura de 6 meses, foram 26 semanas, e ela nasceu em condições muito desafiadoras. Eram só 830 gramas, eram só 30 centímetros.
Tanto que, quando ela foi admitida na UTI, a chefe da UTI olhou para mim e falou: Olha, Kelly, eu não te dou garantia nenhuma. Não tem nada que eu possa te garantir nesse momento. Mas estamos aqui para ver o que é que dá. E aí, foram 72 dias de internação. Saímos, fomos para casa. Só que a prematuridade, ela ocasionou uma hemorragia intracraniana grau 3. É quando o sistema nervoso da criança não está pronto para nascer, para o sangue circular fora da barriguinha, né? E aí foi quando veio o diagnóstico, ainda na UTI, de hidrocefalia. Nós nos deparamos com aquele diagnóstico, a gente não tinha a menor ideia do que é que isso viria junto. Fomos para casa e aí começou a nossa história super desafiadora, cheia de amor. A Letícia, ela passou por aproximadamente umas 17 cirurgias na cabecinha, muitas internações, tinha períodos que nós passávamos de 5 meses internadas. Internadas, porque quando a criança se interna, a mãe Era, também interna junto, né? exatamente, internadas. E aí, ela, nos primeiros anos de vida, ela apresentou evoluções pequenas, mas apresentou evoluções de ficar em pezinha, de andar num andador. Só que a válvula, né, que foi colocada da hidrocefalia, ela começou a apresentar problemas. Porque, como o neuro dela falava muito, Kelly, colocar uma DVP, que é uma derivação ventricular interna, é como ganhar na loteria. Se não der problema, você tem um bilhete premiado na mão. Mas, infelizmente, foram muitas intercorrências, muitas paradas, crises convulsivas, e cada evento desse danificava mais ainda o cérebro dela. Cada evento danificava mais. Então, assim, cada ano que passava, eu perdia o sorriso da Letícia, né? Ela deixou de sorrir, ela deixou de sentar. E aí a gente foi perdendo a Letícia aos poucos. Até chegar o momento em que ela estivesse com uma traqueostomia, uma gastrostomia, com um suporte em casa 24 horas. Então, deixa eu entender aqui. Então, todo esse processo, a princípio, da Letícia, você ainda trabalhava, era CLT? Era. CLT. Uhum. Então, depois você percebeu que não ia conseguir conciliar e resolveu abrir mão do seu trabalho para cuidar da sua filha. Isso, E exatamente. foi nesse período de cuidado, então, que nasceu primeiramente a Closet Isso. Leju, que foi o Uhum. primeiro nome. Exatamente. A Closet, ela nasceu. O público inicial nem era plus size. Eu não vendia aqui em Fortaleza. Eu pegava algumas peças, mandava para o interior da minha tia, que eu tinha uma prima que vendia lá, né? Interior de Pedra Branca. E ela vendia por lá. Então eu mandava. E então a logística era essa. Mas foi criado o Instagram e com o alcance as pessoas começavam a perguntar: e não tem roupa pra gordinha, não? Tu só tem roupa pra gente magra? Isso mais ou menos em que ano? 2022, antes da pandemia. 2021, 2019 foi a pandemia, foi um pouco depois, então. foi. Eu perdi um pouquinho o time aí. Uhum. Aí, tinha esse questionamento. E aí, as gordinhas? Cadê as roupas das gordinhas? E eu comecei a perceber que era um mercado que tinha oportunidade de crescimento. Uhum. E que também existia uma carência dessas mulheres que queriam roupas para se sentirem bonitas, confortáveis, sensuais, atraentes. E também eu comecei a estudar o mercado e vi que alguns fabricantes não ofereciam peças que deixassem essas mulheres bonitas. Então eu vi uma brecha de necessidade, né, de oportunidade, e foi aí que nasceu a Closet, inicialmente.
E aí você começou a conciliar o trabalho da Foi, Closet, que é uma realidade de muitas mulheres, né? Que muitas vezes precisam sair do CLT, precisam muitas vezes deixar até a carreira a qual elas se formaram, como é no seu caso, né? uhum, Administração, e passarem a se dedicar à família, mas concomitantemente começam a empreender, né? E no seu caso, a Letícia te levou para esse caminho. exatamente. Porque o que é que acontecia? Eu fechava a rota de entrega dentro do hospital. Então Muitas ela ainda vezes, estava internada. nas internações, eram várias internações no ano, por exemplo. Eu acho que raras vezes, raríssimas vezes, nós passamos um ano sem pisar no hospital. Uhum. Raríssimas. Então acontecia de, por exemplo, sempre trabalhei com a minha filha. Da minha filha ficar em casa separando pedido, montando rota e eu atendendo cliente Uma filha dentro do mais hospital. outra filha. Eu tenho uma outra filha, a Jusilene, hoje ela vai fazer 26 anos, que é a minha mais velha. E acontecia, né, essa necessidade de produzir e acontecia o super desafio Uhum. de tentar conciliar, porque por muito tempo a gente não tinha o auxílio de técnica de enfermagem, então era eu e ela, trocando fralda, medicação, atendendo profissional da saúde, então era tudo a gente com a Letícia, ela sempre sendo o centro de tudo, e a gente tentando conciliar com a realidade que a gente precisava de grana para viver, Uhum. né? Então, ela montava a rota e eu fechava a rota de dentro do hospital. Quando a Letícia ficava muito ruinzinha, aí a gente soltava um comunicado se afastando um pouquinho e depois a gente voltava alguns dias depois. Então, sempre foi muito desafiador. É, rota, você fala, é quando as pessoas fazem as compras, né? Isso, Porque você envia o produto para a casa da pessoa, né? exatamente. Então, montar a rota é separar para onde vai, Uhum. que deve ser um trabalho bem, É, um operacional é pesado. um operacional que toma muito tempo. Aí você já imagina só. Porque não pode errar, né? Mandar um produto para Não, casa de uma cliente que não pediu aquele produto, pediu outro. exatamente. Fora que nós já mandávamos para o Brasil todo, né? Então, além dessa logística local, nós sempre mandamos para o Brasil todo. Então, o trabalho era bem puxado mesmo. Porque a Let Plus, hoje Let Plus, ela atua aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Então, ela trabalha nessa região aqui do Ceará, mas também envia para fora do Ceará, para outras regiões. Exatamente. E aí, como foi isso? Então, você começou ali com Letícia no hospital e você concomitantemente começando a vender, né, a partir da sua tia. Uhum. E aí, como foi essa adentrar nesse mercado, conhecer fornecedores, procurar produtos, porque de certa forma isso era novo para você também, um mercado novo, embora você estudasse. Com certeza. Assim, a minha área, ela sempre foi a área financeira. O que me dá um certo conforto hoje, por eu ter mais habilidade nos dados, nos números, né? No direcionamento do negócio. Mas empreender nunca passou pela minha cabeça. Será algo que nunca eu imaginava que iria fazer. Então, assim, eu acabei tomando a decisão de tirar todas as peças do interior, trazer para Fortaleza, trazer o negócio para perto da gente, né? De nós duas, e que nós pudéssemos ganhar esse mercado. Ah, então as peças ficavam no Era. interior. Uhum, Você fazia o trabalho aqui nas redes sociais e de vendas, mas as peças em Pedra exatamente. Branca. Uhum. Ah, tá. Só que aí as clientes de Fortaleza começaram a cobrar. E aí Hum, eu, poxa, a cliente está pedindo uma peça, tá lá na Pedra Branca, como é que eu faço? mas começaram a cobrar porque você abriu um perfil da Closet. Exatamente. E aí as pessoas começaram a conhecer. Isso. Então, assim, vendo essa necessidade do mercado, eu trouxe todo o estoque para Fortaleza e resolvi Aham. centralizar perto da gente a Let, a Closet, na verdade, naquela época, né? Em casa, Em casa. Tudo em casa. Na verdade, continua em casa, só que de uma forma mais organizada, né? Hoje nós temos um expandiu, né? escritório com o estoque organizado, então hoje criou forma.
tem muitas mulheres aqui nos assistindo que com certeza você passa por isso, de que você começa a empreender realmente na sala da sua casa ou no quarto, né? Hoje as redes sociais nos permitem Uhum. muito isso, né? De você estar ali se posicionando, vendendo o seu produto, construindo mais e mais a sua marca para um público específico. Ou seja, hoje nós temos essa possibilidade de ir na sala da nossa casa, né? Quem quer, Exatamente. mas na sua história, Letícia atravessa tudo, É, né? a Letícia, ela faz parte da equipe. Hoje, literalmente falando, né? A Letícia, ela teve uma participação muito especial nessa história, né? E assim, o trabalho, a necessidade de trabalhar me salvou de muita coisa, Como né? assim, Kelly? Fala pra mim. Porque a Letícia, ela partiu em 2023, em março. E foi, foi assim, foi uma semana, foi uma internação de 5 dias, uma semana, relativamente rápida, se comparado às demais internações. A gente não tinha noção do que estava acontecendo, do que ia acontecer. E a Letícia nos deixou, né? Deus recolheu a Letícia. Com quantos anos? 7 anos, ela ficou com a gente 7 anos. E eu digo que o trabalho me salvou porque a Letícia partiu numa terça e eu partiu numa terça. Na segunda eu tava lançando coleção nova. Porque até o meu gestor de tráfego disse: Kelly, você não precisa disso. Você precisa viver o luto, você precisa dar um tempo. Mas assim, eu passei uma semana trancada num quarto, sem comer, sem conviver com ninguém. E eu precisava fazer algo, alguma coisa. Então, eu não sei se felizmente ou infelizmente, o trabalho ele foi minha fuga por muito tempo, né? O trabalho, ele me tirou do buraco. Fala mais pra mim sobre isso. Como assim tirar Porque do buraco? assim, eu achava que se eu ficasse num quarto trancado sem comer, no escuro, eu ia ter um fim muito complicado. E a minha cabeça pedia como se eu precisasse ocupar minha cabeça com alguma coisa. Precisava produzir algo. Você teve melancolia profunda, depressão? Eu não cheguei a ter um quadro depressivo com diagnóstico, né? Mas eu acredito que você perder um filho é você subir no calvário, sozinha. É uma tormenta enorme. Então, foi difícil, ainda é difícil, né? Depois de 3 anos, eu não acredito que uma mãe supere a perca de um filho. Não creio nisso. Você aprende a conviver. Hoje eu sinto a Letícia de várias formas, né? A lavanda que ela usava, eu uso todos os dias. Quando eu olho para o céu azul, é a Letícia que eu vejo. Então existe entre nós duas uma comunicação diferente. Quando eu tô feliz, eu conto para ela que eu estou feliz, né? E voltando à questão do trabalho, ele me salvou porque, como eu falei, felizmente ou infelizmente, lancei a coleção, voltei a atender clientes, chorava várias vezes durante o dia e voltava a atender. Eu acabei mergulhando no trabalho de uma forma que eu trabalhava até 22 horas, 23 horas de forma exaustiva, porque eu não queria ir pro quarto que eu dormia com ela, né? Nós dormíamos juntas, ela numa cama hospitalar e eu numa rede. E eu não queria ir para ali, para aquele quarto vazio, né? A cama já não estava, mas eu acordava nos mesmos horários para ver como é que estava o BIPAP, que era o aparelho que ela usava. Eu acordava nos mesmos horários para ver como é que estava alguma medicação, frequência respiratória, temperatura. Então eu sempre acordava nos mesmos horários. Então eu queria que o meu corpo se esgotasse ao máximo trabalhando para que quando eu fosse pro quarto eu estivesse exausta, morta de cansada, Pra capotar. para capotar. E às vezes eu ainda faço isso hoje em dia. Né? O trabalho, ele ainda é minha fuga, em alguns momentos. Tem dias que, quando dá 10 horas da noite, nossa, eu ainda tô aqui no escritório, fazendo coisas que eu poderia fazer no dia seguinte, talvez, ou não fazer naquele dia, ou deixar para a semana que vem. Mas o trabalho, ele me salvou.
porque eu necessitei ocupar minha mente com alguma coisa. Nós estávamos falando sobre você sair de uma área, né, e adentrar outra área que tem especificações muito próprias, né? Moda, né, significa lidar com fornecedores, saber quais são os melhores fornecedores. Quando você trouxe essas roupas, como foi que você adentrou mesmo nesse mercado? Porque eu já percebi, né, pelos seus produtos, por aquilo que você oferece, que você tem alguns fornecedores. E você tem convivência com esses fornecedores, né? E você tem toda uma estrutura ali de mercado. Como foi que você chegou nesses fornecedores? Primeiro quebrando a cara. Porque eu acredito que todo empreendedor que começa quebrando a cara. Não tem como ser Não diferente, tem né? como. Eu às vezes converso, né, com minhas outras mentoradas, a gente também conversa muito, né, Kelly? Nós duas. Sim. E eu converso com colegas também, eu também sou empreendedora, né? Porque sou uma profissional liberal, tenho a minha empresa. E a gente às vezes tem um sentimento, às vezes, de frustração em alguns momentos, justamente porque a gente quebra muito a cara, né? Para tentar encontrar o melhor, para fazer o melhor. Com Então você certeza. passou por isso também. Com certeza. Porque assim, pense só, uma gestora financeira que inventa de vender roupa. Eu não tinha ideia de tamanho, tecido, o que é que serve, o que é que tem elastano, qual é o tecido que. Nada. Então, as primeiras compras foram assertivas, mas tiveram algumas que eu quebrei a cara. Né? E aí você vai, com esse quebrar-cara, ganhando essa maturidade. Olha, esse tecido aqui, Deus me livre de comprar. Esse aqui já dá bom. Você passar a conhecer o gosto do seu cliente, quais estampas, quais cores são mais vendáveis, quais os tamanhos saem com mais facilidade. A, a minha sorte é que eu moro em Fortaleza, num polo empreendedor, né, num polo da moda. Então E a de gente fabricantes também, né? Exatamente, a gente tem essa facilidade de se quiser fazer uma visita, pegar no tecido, olhar e tudo, você pode fazer. Mas atualmente todas as nossas compras elas são todas online. Nós já temos um grupo de fornecedores fiel que toda semana a gente trabalha com eles com a qualidade já dentro do que a gente aguarda. Então hoje está mais tranquilo. É só fazer aquela curadoria do que é que está dentro do perfil da nossa cliente, do que é que a gente acha que vai sair, que aí dá tudo certo. Você falou de perfil da cliente, né? E você falou desse esse mundo plus size. Então, me fala como foi que, depois que você notou que tinha mercado, como foi lidar com este público, que é um público muito específico, com necessidades e gostos muito específicos. Para lidar com o público plus size, você tem que ter o ouvido atento, né? Porque ela não quer só comprar um vestido. Ela quer comprar um vestido que não aperte o braço, que não aperte a barriguinha, que fique soltinho e que ela vai para o batizado do filho. Então, é todo um contexto. Quando a cliente nos procura, ela já conta tudo que ela está querendo. Kelly, eu tô querendo ir pro Rio, o que é que tu me sugere? Ou então, como essa semana teve uma que disse, Kelly, eu sou professora, moro no interior da Bahia, que não tem roupa plus size. Então eu vou para um congresso de educação e eu tô louca por esse macacão. O que é que você acha? Então ela tem toda uma narrativa, ela conta toda aquela história para você entender. O contexto que ela vai usar a roupa. E às vezes ela chega só com a ocasião, sem saber o que é que vai comprar. Aí, como eu já vendi roupa pra noiva, por exemplo. Ela queria um vestidinho off, branquinho, discreto, porque ela queria era uma cerimônia civil, de boas. Então, é necessário ter essa sensibilidade de ouvir. Então você acaba sendo um pouco consultora Com também. certeza. Com certeza. Elas falam do que é que elas estão inseguras, do que é que elas gostam nelas. Ah, como tem umas que dizem, eu quero para namorar, Kelly. Eu quero eu quero uma roupa hoje para namorar. Então a gente já, de acordo com aquela proposta que a cliente coloca pra gente, a gente já vai colocando para ela looks que se Uhum. encaixam naquela programação. E aí? Então você começou a fazer uma curadoria, né, de fornecedores. Qual foi assim a dificuldade que você diz assim, poxa, aqui eu achei algo que está sendo muito difícil para mim no meu negócio, Qual foi? dentro desse Eu contexto? acho que
um desafio recente, né, possivelmente tenha sido abrir um olhar, um novo olhar para um público mais size, né? Que é aquela galera que está entre 44, 46. Por quê? Porque antes era um percentual pequeno, que às vezes a gente tinha uma ou outra peça ali, só que esse público ele vem ganhando força, ele vem ganhando. Você acha que as canetinhas estão. Claro, Sociedade é uma coisa, porque claro. assim, as pessoas às vezes esquecem que o mercado é um. Eu falo muito isso, assim, você é harmonizadora, faz harmonização facial. E aí, muitas vezes a profissional foca só no embelezamento, só que se ela não fizer um estudo de mercado para entender o que está acontecendo na sociedade agora, então, por exemplo, pensar em mulheres que estão emagrecendo, que estão ficando com o rosto um pouco mais flácido. Nossa, tem mercado para isso, como é que a gente pode trabalhar? Então, eu vou ali, então, trazer este conteúdo para me comunicar com essas mulheres que estão nesses processos. Então, você percebeu, Isso. então, que o surgimento das canetinhas que ajudaram aí, estão ajudando, inclusive, no emagrecimento, trouxe um novo público que já era teu. Na verdade, Eram clientes suas que emagreceram. quando esse público queria algo, eu teria que ir atrás de algo para ela, porque eu não tinha estoque, Hum. né? Essa era a questão. Com a busca mais frequente, eu pensei, não, eu preciso ter um estoque para esse pessoal. Então vamos aqui delimitar. O plus size que você trabalha é do 48 ao aos 52. 52. Uhum. E o mais size, 44 a então 46. essa galera aí que estava ali no plus size, Uhum. vestia 48 a 52, é um tamanho único, né? É, Então essa galera emagreceu e começou a ter essa necessidade de roupas de tamanho menores. Eram exatamente. tuas clientes? Sim, várias. Começaram com tuas clientes. Sim, exatamente. É uma transição, né? E isso, Kessia, é um reflexo a nível, pelo menos que eu vejo a nível Brasil, porque eu faço parte de grupos com outras empreendedoras de outros estados, e elas dizem que esse percentual do Plus reduziu e que elas estão também precisando passar por essa mudança. Então, é uma tendência. Teve alguma dificuldade no digital? Porque você fala que atua principalmente no digital. Você começou em 2022 já no digital. Uhum. Qual é a diferença que você sente do digital lá do pós-pandemia, né, para o digital atual? Você acha que teve assim uma mudança Com certeza. de impacto em vendas, inclusive? Sim, eu acredito que é necessário fazer mais esforço para se vender do que antes e durante e pós-pandemia. Ah, me explica, eu quero entender essa tua visão. Porque o que é que acontece? Naquela época, antes, durante e pós-pandemia, o mercado ele estava bem aquecido, né? Vendia-se muito mais, Durante a pandemia, inclusive. porque a galera estava em casa, né? Então houve Sim, um consumo maior, mesmo sem exatamente, sair para canto nenhum. exatamente. Atualmente, é necessário um esforço maior no que diz respeito a estratégias de venda. Tanto que eu estudo, tanto que tudo que eu vou postar hoje é com mais atenção, com mais estratégia, com mais discernimento. Antes, até antes da pandemia ou um período mais próximo, era só saltar a foto que estava vendido, né? Não precisava de Não, esforço. não precisava explicar nada. Era muito fácil vender. Hoje em dia, principalmente porque a distribuição do orgânico tem cada vez menor, né? A distribuição dos conteúdos orgânicos cada vez menor, o alcance cada vez menor. Então é necessário trabalhar com mais estratégia para que você possa bater suas metas, porque a gente tem meta. Você acha que essa mudança tem a ver com concorrência? Muito, com certeza. Aumentou do tempo que você começou para agora? Você sente que aumentou? Sim. Aumentou, a concorrência fica de olho na gente, assiste os nossos stories. Aí quando eu vou ver, tá lá fazendo algo semelhante, aí a gente tem que inovar de novo. E é sobre isso. Mas essa concorrência, ela, assim, é porque, de fato, tá, é claro, né? O algoritmo, ele vai.
né? Vai mudando, os perfis, o Instagram ele muda muito, né? Então, tinha uma época que ninguém postava vídeos, praticamente, era tudo Uhum. muito foto, muito carrossel, muita Isso. imagem. Depois começou-se a postar muitos vídeos, existe inclusive um termo que tem se utilizado muito agora da como é, Emerson? Me ajuda? TikTokização? TikTokização? É, né? TikTokização do Instagram. Emerson é o menino que fica aqui gravando, gente. Ele tá aqui, ó. Eu tô dando show pra ele. Super, nosso podcast aqui é super interativo. Mas tá tendo uma TikTokização, né, do Instagram, porque o TikTok chegou e começou a tomar muito espaço. E a galera foi migrando para o TikTok e foi gostando mais de assistir vídeos. Então, o Instagram fez essa mudança, né? Ele começou, Acompanhou, né? acompanhou e ele está cobrando muito mais Com estratégia para certeza. quem quer aparecer do que antes. Tanto que antes curtidas valiam muito, hoje curtidas não valem mais tanto. Uhum. Comentários logo depois da curtida, hoje o que a gente mais prefere, Valoriza, né? valoriza salvamentos, porque significa dizer que você tem ali uma autoridade, você ensinou algo que era muito importante, ou você tem um produto que a pessoa quer comprar. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, eu já falei algumas vezes para a Ana, né? Olha os compartilhamentos e olha os salvamentos. A visibilidade não é uma coisa. Você ganhar visibilidade é muito legal. Claro, você ter várias pessoas que te olharam. Mas a curtida hoje em dia não é tão legal, que a pessoa curte e vai embora. Mas para quem tem um negócio, para quem empreende no digital, o salvamento é muito legal, porque muitas vezes a pessoa não tem tempo de comprar aquilo naquela hora. Ah, eu quero ver com mais tranquilidade. Ou, poxa, eu quero voltar nesse conteúdo. E o compartilhamento é porque ela entendeu que é algo legal para alguém, né? Exatamente. Então, a gente está todo o tempo no processo de mudança. E aí você sentiu essa dificuldade. Era. Porque o que é que ocorre? Os critérios vão mudando e as exigências também. E às vezes o faturamento está um pouco mais baixo, então você sente essa necessidade de dar um up. Então, a presença digital tem esse impacto, de Com fato, certeza, nas receitas. com certeza. E o que é que acontece? Eu sempre tive essa necessidade de me comunicar melhor com o meu público, mas eu não sabia exatamente como é que eu iria fazer para chegar até elas, né? Uhum. Porque nós já tínhamos um canal aberto, que era no direct e no WhatsApp. As nossas vendas ocorrem por lá. Então, É de lá forma bem facilitada. porque elas gostam de conversar, elas gostam de trocar ideia, né? E aí, hoje tá diferente, porque nós estamos com um trabalho mais estratégico, interagindo mais nas redes sociais para, na verdade, continuar ganhando espaço, né? Porque o que é que acontece? O empreendedor, quando ele acorda, ele é como se fosse uma folha branca, que ele precisa fazer o dia dele acontecer. Hum. Eu não sei se os demais empreendedores que assistem, se eles têm essa percepção. Eu tenho. Eu acordo de manhã, para mim eu peguei uma folha branca, aí eu, meu Deus, o que é que vai acontecer hoje, né? Vamos organizar isso aqui. Quais são as coleções? Claro que com planejamento hoje eu já tenho um planejamento direcionado, mas o empreendedor todo dia é um desafio, Uhum. porque ele não tem garantia nenhuma, ele tem contas a pagar, ele tem metas a serem perseguidas, e aí ele tem que fazer o dele dar certo. Ana, você falou que, assim, sentiu esse impacto do algoritmo, né? Uhum. Dessa diferença lá de 2022 para 2026. Mas você sentiu também uma diferença no comportamento da sua cliente? Sentir. Hoje, eu acredito que a mulher, ela está mais exigente pelo fato de saber o que é que ela quer. Porque antes, por exemplo, a moda plus size, a mulher gorda, ela vestia o que desce nela. Era aquele vestido que fechasse, aquela calça que fechasse.
que desse certo. Ou seja, ela era escolhida pela roupa. E hoje, a mulher gorda, ela pode vestir uma roupa e ficar bonita, ficar sensual, e pode escolher, na verdade. Se ela quiser mostrar o decote, ela vai mostrar o decote. Se ela quiser uma roupa de manguinha, vai ter a roupa de manguinha. Então, a mulher hoje, quando ela nos procura, na sua grande maioria, ela pode até não saber exatamente o que é que ela vai vestir, mas ela sabe exatamente o que é que ela quer de conforto, o que é que ela quer mostrar, o que é que ela não quer mostrar. Eu acho que a mulher hoje ela tá mais empoderada nesse sentido. Você acredita que todas essas discussões das redes sociais, o movimento body positive, né, corpo positivo, né, todas essas influencers, né, de corpo gordo e mid size também, você acha que isso influenciou essa mudança de comportamento? Eu acredito que influenciou de duas formas. A primeira é nesse sentido que eu lhe falei, da mulher saber o que é que ela quer vestir e Poder querer escolher. e poder escolher. Eu não sou obrigada a vestir isso porque fechou. Eu quero uma roupa que eu fique bonita. Eu tenho o direito de estar bonita. Exatamente, eu tenho o direito de estar bonita. Eu acho que esse momento ele é especial, né? Da mulher ter essa autonomia. Como eu já peguei clientes que choraram ao telefone porque estava desesperada, tinha um compromisso, roupa nenhuma servia e Kelly, só tu pode me salvar. Chega para ti, então, essas Chega, demandas mais emocionais, assim. chega. Eu já mandei roupa 5 horas da manhã para uma cliente. Ela ia maquiar uma pessoa no cumbuco e não tinha nenhuma roupa que servisse para aquela ocasião. Ela estava desesperada, né? Então, você me atende 5 horas da manhã? Eu digo, atendo, porque ela estava, né? Então, o movimento, ele facilitou A essa democratização. questão de você poder escolher, Uhum. mas hoje eu olho por um outro lado, né? Essa visão de você querer a sua autoestima, de você, se quiser ou não perder peso, se quiser ou não ir por mais size, essa visão que hoje está sendo mais debatida da questão da obesidade, Uhum. que a obesidade é uma doença, Uhum. que a obesidade é uma doença, que você tem todo o direito de fazer uma atividade física bacana, se alimentar bem, Uhum. se quiser usar canetinha ou não, usa, mas eu estou valorizando muito esse momento da mulher estar olhando com mais amor para dentro de si. E não só esse desafio de, ai, a minha roupa cabe ou não cabe, não. Eu quero estar bem, eu quero estar bonita, eu quero me sentir bem. E vou traçar esse caminho, porque é um caminho, né? Vou traçar esse caminho para que eu esteja bem, bem comigo mesmo, entendeu? Fiquei aqui curiosa com a mudança do nome, porque você tinha um nome muito forte, Closet, porque closet vem de close, né? De lugar que guarda as roupas, do armário Uhum. de roupa. E era um nome muito forte, né? Por que a mudança para Pronto. Leti? Conta pra gente um pouquinho como foi e por que que você tomou essa decisão. Pronto. Nós fizemos o registro da marca, demos entrada para que nós fôssemos os únicos detentores da marca. Quando foi dado a entrada no processo, nós descobrimos que existiam inúmeros closets, let, Closet, closet, já até esqueci do nome. closet, Existiam semânticas parecidas, nomes parecidos que poderia era closet lejus leju. alguma coisa, closet alguma coisa. Então, O quando foi lejus veio de quê? Letícia e Jusilene, as minhas Ah, duas gente, filhas. achava, eu tava pensando assim, é um nome francês, mas ficou muito chique, Foi, ficou bonito, closet mas eu leju, precisei abrir mão, porque eu poderia, num futuro, ter uma briga judicial com que custo desnecessária. desnecessária. Que a empreendedora ela tem que pensar nisso, porque você pega o nome bonitinho, né? Eu vejo as meninas que fazem Isso. esmaltaria, essas Uhum. coisas, né? Coloca aquele nome muito francês, bonito, bela, bela flor, flor não sei o quê, né? E muitas vezes mal sabem elas que tem ali alguém que registrou, passa na frente, vê ali a placa com aquele nome, opa, não quero ninguém utilizando, porque
É uma Direito propriedade, é adquirido, um direito isso. adquirido. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Como foi que surgiu essa ideia de patentear o nome assim? A Closet, ela já existia e eu já trabalhava com isso, né? Na verdade, eu já era da área Hum, financeira e a gente já lidava também com essas burocracias. uhum. E em algum momento nós iríamos dar esse passo, porque foi um passo. Quando foi dado esse passo da solicitação do registro, na pesquisa a nível mundial já existia semânticas parecidas, nomes semelhantes, e que eu poderia sim dar continuidade, caso quisesse lá na frente brigar judicialmente. Eu abri mão, com pena, porque tem toda uma história, abri mão. Então, peraí, tem toda uma história, conta rapidinho essa história. Abri um parênteses e Não, a conta. questão do abrir mão por causa do nome que carrega o nome das minhas duas filhas, Ah, Leju. né? Lejus. Então, é abrir mão do. A Closet era a minha filha, terceira filha, né? Mas por uma questão estratégica do negócio, Hum. houve a mudança e aí a gente resolveu homenagear a Letícia. Ficou Leti Plus. Então, por isso que você diz que a Letícia hoje está junto É, com você, na sua marca, trabalhando com você. exatamente. Inclusive, a borboletinha que tem na marca é a presença dela. Marcante, a borboletinha. E aí, e pegou o Let Plus, ficou um nome Ficou muito bacana. fácil também, Não né? tinha nenhuma concorrência que viesse a questionar futuramente. E Foi depois do falecimento dela. foi. Uhum. Então acabou que sendo uma Uma homenagem. homenagem. Exatamente. E aí me conta, vamos lá. Mudamos para Let Plus, mercado mudou, presença digital mudou e quais foram, né? E eu vou te perguntar isso, porque eu acredito que a sua fala talvez vá de encontro à sensação de muitas empreendedoras, independente da área que atua. Ok, mudou-se o nome, o mercado digital mudou. Quais foram então os maiores desafios que você, particularmente, né? Você tem uma funcionária que é sua filha, não é isso? E E o meu esposo o que seu faz a esposo, nossa rota. que não é o pai da Letícia, Não. porque você segurou a barra com a Letícia sozinha. Foi. Na ocasião da Letícia, eu fui abandonada com 5 meses de gestação. Ai, que Foi. história. Né? E ela foi uma criança planejada, mas com 5 meses de gestação, foi um relacionamento que acabou. A pessoa olhou para mim e disse que não é isso que eu queria para minha vida. E após esse término, a Letícia nasceu 21 dias depois. Então você ficou com Letícia e Foi. sustentou toda essa condição dela sozinha. Foi. Na verdade, esse relacionamento foi reatado, tipo, 7 meses depois. E ficamos mais 3 anos. E depois ele olhou para mim, depois de uma intercorrência extremamente grave, que eu voltei para casa com sintomas de pânico mesmo, né? Porque ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória nos meus braços nessa ocasião. E eu voltei para casa olhando para Letícia com medo dela parar de novo na minha mão, né? Porque foi dentro do carro, ali, toda a vida que eu subo não, passo ao lado, né, ali da base aérea, subindo na lateral daquele viaduto, eu lembro, porque ela parou exatamente do lado da base aérea. E aí nós corremos pro Antônio Prudente, da Guanambi, que é uma emergência adulta, Uhum. e lá ela foi socorrida. Então, nessa intercorrência que ela parou nos meus braços, quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir. Porque para mim ela ia parar de novo ali na minha frente. E eu tinha que estar acordada para acudir. E no meio dessa situação, ele olhou novamente e disse: Não, não é isso que eu quero para minha vida. E foi a última vez que aconteceu isso. Depois disso, Letícia ainda ficou comigo uns 4 anos. Ele perdeu a oportunidade, né, de estar Está com a com ela. Letícia, de viver com essa pessoa maravilhosa que ela foi. E foi eu, na ocasião, foi eu, Letícia e a Ju, que é a minha filha. Nós E éramos, aí, depois você foi, encontra Jonathan. o Jonathan, que hoje a sua empresa pode-se dizer que é uma empresa familiar, né? Porque tem a Isso. sua filha, hoje tem o seu Uhum. companheiro,
que tá com você sempre, eu já percebi, né? Na verdade, a vida, né, ela dá tanta reviravolta. Ele tá aqui, gente. Eu tô olhando pra ele, que olha ali a carinha dele, ó, todo vermelho. A vida, ela dá muitas reviravoltas, porque eu não queria relacionamento. Assim, eu não queria, né? Não queria casar, tava tudo fora de cogitação. E aí deu uma reviravolta que estamos. Vai fazer um ano, agora em junho, nosso casamento religioso. Estamos felizes. E como foi que ele se integrou à equipe? Porque você já empreendia, e aí ele, bora que eu vou fazer parte disso. Isso. O Jonathan, a área dele é a área de TI. E também ele é professor. Mas É? ele estava fora da sala de aula e pegando um trabalho e outra eventual de TI. E eu estava com demanda grande na loja. E aí a gente viu a necessidade para me encaixar aqui que dá E ele é certo. desenrolado, viu, gente? Homem desenrolado para resolver as coisas. Ah, ele tá emocionado, não Ele sempre se acredito. emociona. Mas para estar perto de uma mulher forte é preciso estar junto. É, não é Você para tá todo mundo emocionada não, também. gente. Por quê? Tô. Fala assim, por quê? Assim, Kessia, eu acho que nós somos mais fortes do que nós imaginamos, Sim. né? Quando eu fiquei com a minha filha nos braços, depois da partida dela, eu fiquei uma hora com ela nos braços. Eu achava, na verdade, a minha É vida. Jonathan, né? É, Já estava com você? Na não, ocasião, não, né? nós nos conhecemos com 9 meses pós Letícia, pós a partida dela, né? Então, assim, quando você perde uma pessoa tão importante, você acha que a sua vida acabou. E literalmente acaba muito naquele momento. Vai muita coisa Eu acho sua, que acaba né? mesmo. Acho que Acaba. acaba e você precisa Aí renascer em você outro tem momento, que né? respirar e tem que ver, e agora? Por onde é que eu começo? Uhum. Né? Por onde é que eu começo? E eu não queria, não, eu dizia, quem é louco para se casar de novo? Quem é louco para se casar de novo? Deus me livre, quero mais não. Eu estava focada no meu trabalho, ganhar dinheiro e ficar estável. Até porque você tinha tido um relacionamento que te trouxe uma sensação muito ruim em Exatamente. relação Então, eu imaginava que qualquer pessoa, a qualquer momento, ia olhar para mim e dizer: à mesma não é coisa. isso que eu quero para minha vida, né? Como eu escutei. E aí, quando eu conheci o Jonathan, nós nos conhecemos num aplicativo, o Bubble. Olha aí, gente. Ela Ou já seja, está dando dicas. quem tiver Conte aí, tudo. quem tiver aí procurando, foi assim, eu acho que foi de Deus, sabe? Foi de Deus porque eu não tinha mais expectativa de casar e de nada, ganhar dinheiro e ficar estável, era isso que eu queria, né? E ele me botou logo contra a parede, porque ele disse: olha, o Eu negócio sou um aqui rapaz de família. Ou você casa comigo, foi assim, ou foi, eu não quero. olha, eu não sou de Eu sou um menino bagunça. de família. Eu não estou aqui para namorar. Foi assim? Foi mais ou menos isso. Olha aí, gente. Olha, Vocês estão todo mundo. eu Tá não sou vendo, de Emerson? O bagunça. pessoal pensa que é só mulher que chega falando isso. Olha aí. Viu? Aí eu disse: ai meu Deus, e agora? Não, porque assim, você é uma mulher que tinha sua independência, que já estava, né, ali Uhum. na sua vida, seguindo o seu caminho, vivendo o seu luto, né, com a ausência da sua filha. Então, assim, de certa forma, Eu não tinha, eu achava que eu não tinha espaço para relacionamento. até Jonathan chegar. Era. Aí nós nos conhecemos numa quinta que antecedia o carnaval, passamos o carnaval todo juntos Foi ali, foi no e carnaval. foi. E aí a gente não se desgrudou mais. E aí, como foi que ele se incorporou? Você acha que isso foi bem interessante? Porque assim, primeiramente você, depois sua filha trabalhando com você, Uhum, hoje o seu marido trabalhando com você. Isso exatamente. fortalece ou é uma coisa que pode ser um desafio também? Mas é desafiador. Ah, explica pra É. gente. É desafiador porque eu sou muito mandona. Ixi, o Jonathan ali falando de rir. Eu sou muito mandona, eu sou muito exigente. Eu ali, quando o Jonathan tá na rota, é o Jonathan que tá na rota.
Então, se a Não é o seu cliente. marido. Não, se a cliente tiver horário, olha, o horário da cliente até hora tal, Olha bora tá aí. faltando tanto tempo, cuidam, bora que a rota tem que sair. E aí, existiu, de minha parte, assim, um receio com medo de conflitos, né? De conflitos no sentido de, meu Deus, será que isso vai dar certo junto? Será Mas que a vai gente atrapalhar o casamento? era porque a gente briga de vez em quando o telefone da cliente tá errado, quando o endereço tá errado, a gente discute, Mas como mas a colega de gente, trabalho. com um colega de trabalho, né? Mas aí no final a gente chega em casa e digo, olha, aquela hora ali era a Kelly da Leti, agora vamos conversar. A gente tenta fazer com que nada respingue no nosso relacionamento. Às vezes respinga um pouquinho, mas a gente se ajeita, Dá uns beijos, né? E passa. dá tudo certo no final. Aí hoje a Jusilene, por exemplo, ela é meu braço direito, né, tá no atendimento, organiza a rota, cuida da parte financeira também. O Jonathan cuida de tudo que eu preciso. E você é o rosto da LED. Aí vamos entrar aqui nesse assunto que é um assunto que eu não vou dizer sensível, mas ele é estratégico. Uhum. Falamos aqui, trouxemos uma trajetória e você falou muito dessa mudança, né? Tanto da cliente, da sociedade como um todo, as influências, um novo grupo surgindo, né? Porque aí era só cliente plus, agora é mid-size, e você Isso. tem que equilibrar, porque senão as plus size vão se sentir Uhum. abandonadas, né? Mas também as mid-size, que já eram suas clientes, vão se sentir abandonadas também. Isso. Você, inclusive, pode perder. Quais foram as estratégias que você começou a pensar? Tráfego pago, formas de conseguir mais clientes, o que foi que você percebeu que que era uma força e uma fragilidade da sua marca? Pronto. Uma fragilidade que nós vamos voltar a colocar o dedo nessa ferida, porque vai ter que funcionar, é a questão do site, né? Que eu gostaria muito que fosse um canal de venda bacana, que trouxesse a questão do retorno financeiro. Nós fizemos experiência, não decolou, tinha época que dava bom, tinha época que não dava, eu deixei um tempo, vamos retomar. Então, isso para mim é uma fragilidade, porque como é que uma página de 132 mil pessoas não tem site? A gente vai retomar com isso. Para mim é um ponto que eu preciso botar para funcionar, certo? O tráfego pago é uma necessidade que a gente tenta trabalhar da forma mais estratégica possível, porque o orgânico, ele possivelmente ele não vai me levar naquele cliente que ainda não foi alcançado pela Let Plus. Uhum, Porque nós já temos uma audiência que está ali, que já vê os stories, já sabe que ali tem coleção naquele dia. uhum. Mas existe, o Brasil é enorme, né? Tem regiões no Brasil que as roupas são caríssimas, que mesmo a cliente pagando o frete ainda sai muito mais barato do que comprar no local. Uhum. Então, o tráfego ele é para ir em busca tanto para fidelizar aquela cliente que já faz parte, né, da nossa carteira de clientes e tanto para ir em busca de novos clientes. E aí é um desafio, porque está ficando cada vez mais caro. E a presença, a questão da humanização, como é que você tem visto as mudanças que você tem implementado? Kessia, a humanização é algo extremamente necessário, não tem nem como eu dar esse passo para trás. Eu compreendo que quanto mais interação, quanto mais eu estou presente, quanto mais as pessoas escutam a minha voz, né, ela, elas aumentam as visualizações, elas perguntam, elas chamam mais. Um desafio absurdo meu diário é não ficar muito no operacional. Porque o operacional precisa funcionar, mas se eu ficar com o meu olhar no operacional, a parte estratégica do negócio, de comunicação com a cliente, ela fica defasada. Eu acredito, Ana, que esse seja um dos desafios de muitas empreendedoras, nano-empreendedoras, né? Que iniciam ali às vezes é uma menina que faz um curso de cabeleireiro, coloca em casa, ou então começa a empreender vendendo
bolo e fazendo bolo, mostrando ali na internet, mas Uhum. é ela que faz o bolo, é ela que decora, Tudo. é ela que entrega, ao mesmo tempo é ela que grava, é ela que posta, é ela que edita, é ela que faz a legenda. Então, acho que isso deve ser de fato muito É uma complicado. sobrecarga, né? Como é que você está tentando Pronto, eu resolver isso? primeiro eu estou estudando muito sobre organização de rotina. Em você elencar o que é prioridade. Escuto muito o que você fala sobre a questão da organização da rotina. Então eu escolho o leão que eu quero matar naquele dia. Isso aqui é algo que eu não posso deixar de fazer. E aí eu vou fazendo conforme a necessidade. Mas é extremamente desafiador. Porque quem operacionaliza e que deixa um pouco de operacionalizar fica tentada a voltar sempre. Quando vê, por exemplo, uma mensagem que está sem ser respondida há tantos minutos, né? Vê uma cliente que está aguardando o motoqueiro chegar. Então, isso são interferências operacionais que você precisa assim, não dá para ficar metendo a mão na massa o tempo todo, porque senão tu não consegue lançar aquela coleção como deveria, produzir aquele conteúdo como deveria. É muito desafiador. Eu falei para vocês no início que a Kelly, ela é minha mentorada, né? Na verdade, assim, eu não gosto de falar ex-mentorada. Eu sinto uma coisa ruim no coração. E eu sou aquele tipo de mentora que aí, assim, eu sei lá, eu tenho que trabalhar isso em mim. Porque eu termino a mentoria já finalizou. Aí sabe o que que acontece? Eu fico ainda stalkeando. Você pode stalkear. Eu fico stalkeando as minhas mentoradas. Aí quando eu vejo uma coisa assim, aí eu fico, vou falar, eu vou dizer. Não, vou dizer. Fulana, Eu a Kelly, adoro. aquelas Kelly. Ó, tu esqueceu de colocar CTA. Coloca CTA, que é nesse momento da CTA que você está fazendo a sua venda. Você está mostrando seu produto, mas na CTA tu encaminha a pessoa para o direct. Aí às vezes eu vejo uma coisa que é muito legal, que eu acho assim, poxa, isso aqui pode inspirar, vou mandar. E foi um trabalho, assim, que me deixou muito feliz, né? A nossa mentoria, porque a gente aprende muito. Afinal, eu trabalho com muitas profissionais liberais, então, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas. E a Ana foi uma das empreendedoras de produto com um perfil muito robusto de mulheres, e aí por isso que eu falo assim que para mim tem. Todas são especiais, obviamente, né? E eu trabalho com mulheres, e eu gosto de trabalhar com mulheres, me vejo na luta de muitas, mas trabalha com mulher plus size, e eu sou plus size. E aí eu queria te perguntar como foi o processo de mentoria para você, no que foi que mudou de antes da mentoria para depois da mentoria e como isso tem impactado na tua presença e no teu resultado. Bom, a mentoria para mim foi especial, né? Porque é como se fosse o caminho das pedras. É você não se sentir só, é você receber uma bula ali para te dar uma orientação. Então, eu aprendi muito, 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 muito. Tenho muito a melhorar, mas existe uma Kelly e uma Leti Plus antes e depois da Kessia. Sem sombra de dúvidas, existe. Muita coisa precisa ser melhorada, mas a partir da mentoria, eu comecei a fazer o meu trabalho de uma forma mais consciente. Consciente da minha missão, consciente do que é que a minha cliente quer ver, do que é que a minha cliente espera. Vez ou outra eu preciso rever para melhorar, mas Os conteúdos, né, que a gente exatamente, trabalhou. vejo sempre. Eu escuto os teus áudios não sei quantas vezes. Tem hora que eu, não, vou ouvir de novo, eu boto o fone, aí você vai falando, eu vou anotando, porque ali é o ouro para mim. O que você fala, para mim faz todo sentido. E foi muito bom ser mentorado por você. E cada vez e estou aberta a aprender muito mais, porque a gente não para de ter essa necessidade de aprender. Todo dia eu preciso aprender algo, né? Gente, ai, eu fico tão feliz, eu fico besta. E assim, minha missão como
uma mulher que estuda mulheres há 20 anos, né, academicamente, uma mulher que sempre falou sobre empoderamento feminino nos meus outros perfis, esse sempre foi o meu discurso, e eu acredito de fato que o empoderamento feminino ele começa na independência financeira. Uma mulher que consegue trabalhar, que consegue ganhar a sua grana, ela consegue sair de qualquer situação que a deixe fragilizada, né? E você falou muito do seu trabalho, de como o seu trabalho te Com salvou em certeza. relação à sua filha, que está presente. Falei muito sobre isso na mentoria, né? Uhum, Traga a Letícia está aqui, né? isso. E também em relação aos seus relacionamentos, a sua vida como um todo. Queria muito agradecer, Kelly, por você ter aceitado participar do podcast. Queria muito agradecer por tudo que você trouxe. Acho que é um aprendizado muito legal para quem está iniciando esse processo de vendas, né? Sim. Você que está ali, foi, sei lá, em alguma feira, pegou umas peças, está vendendo na sua cidade. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem aqui para as pessoas que, para as mulheres, né? Que eu falo para mulheres e mulheres fortes, mulheres de negócios, mulheres que com certeza vão alcançar o sucesso. E você, como empreendedora, com toda essa trajetória de sucesso que você tem, que você construiu e que você continua construindo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. A minha mensagem é: você é mais forte do que você imagina. Que é possível você passar pela tormenta e se encontrar de novo. É possível você aprender coisas novas. É possível amar novamente. É possível se amar novamente. Então, eu acho que qualquer situação a gente consegue reverter. Porque eu subi ao Calvário e hoje eu tô aqui. Ainda dói muito, mas eu continuo aqui. Eita, e ganhando dinheiro, gente, E que é a Kessia, muito melhor obrigada. parte, Muito imagina. Eu obrigada. que agradeço muito a sua presença, muito as suas palavras. Tenho muito orgulho de você, eu sou muito sua fã. Ah, obrigada. Eu também sou. E esse foi mais um De Frente com a Lobo. Eu tô dizendo, aqui só tem mulheres potência. Até o nosso próximo encontro.